Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Variáveis Complexas do curso de Licenciatura em Matemática EAD da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Meu nome é Ícaro e estarei com vocês nessas próximas semanas. Inicialmente, então, vamos dar algumas informações de entrada e na realidade todas as informações importantes estarão num texto disponível no ambiente AVA intitulado Proposta de Ensino. Nesse texto, há informações sobre a carga horária da disciplina e já chama a atenção que são 68 horas em algumas poucas semanas. Então a organização e a disciplina de vocês são fundamentais para o andamento da mesma. Nessa proposta de ensino também é o nosso método avaliativo, data de provas presenciais, bibliografia básica complementar e um pequeno guia para a escrita matemática com o uso do LaTeX. Essa ferramenta vai ser importante para vocês escreverem a simbologia matemática, tanto no ambiente virtual quanto nas atividades que serão propostas a vocês. Bom, nessa disciplina haverá um apelo à justificação geométrica. Por se tratar de uma introdução a variáveis complexas, muita coisa importante vai ficar fora. E os teoremas, essa abordagem geométrica será usada com frequência. Então, assuntos como séries, sequências de números complexos, que são extremamente importantes, elas não serão abordadas por se tratar de um curso introdutório. Bom, vamos falar um pouco mais sobre nossa disciplina. Eu destaco dois tipos de formação do professor, a formação pragmática e a formação integral. A primeira é muito comum hoje em nossa sociedade de aplicar o conhecimento de forma imediata. É o pragmatismo filosófico, em nossas vidas. Então surgem aquelas perguntas, onde é que eu vou aplicar isso? Onde é que eu vou usar esse assunto na minha sala de aula? Posturas como essa podem atrapalhar o desenvolvimento dessa disciplina. Eu entendo a formação do professor de uma forma mais integral. Ele está se preocupado em sua formação profissional. Então, por mais que você vá dar aula desses assuntos no nível básico, futuramente você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, seguir uma carreira acadêmica em matemática. Então, existem certos tópicos que são fundamentais não apenas para você usar de forma imediata em sala de aula, mas para a sua formação como professor, formação intelectual como professor. E essa disciplina abarca todas essas vertentes. Então, a postura do estudante diante dela é essa: eu estou me capacitando profissionalmente. No que se refere à aplicação da disciplina, um matemático chamado Hadamard diz que o caminho mais curto entre duas verdades da análise real passa, com frequência, pela análise complexa. Eu percebo que a análise complexa, no caso aqui variáveis complexas, é uma ferramenta, uma espécie de ponte entre os conhecimentos que vocês viram em análise real com um arcabouço maior teórico. E essa ferramenta é muito importante porque encurta algumas passagens cruciais em alguns cálculos. As aplicações são diversas. Podemos aplicar as variáveis complexas na teoria da transmissão do calor, mecânica dos fluidos, eletricidade, EDP com a teoria do potencial, geometria diferencial com as superfícies mínimas, teoria dos números com a função zeta de Riemann e muitos outros tópicos. Bom, mas falar de todas as aplicações sem um arcabouço matemático preciso não vai nos ajudar. Mas há um assunto, especificamente o teorema fundamental da álgebra, que todo professor de matemática deve conhecer, pois ele é tema do curso básico, especificamente da terceira série do ensino médio. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Ele diz que todo polinômio não constante em C possui pelo menos uma raiz complexa. Esse teorema surpreendente nos causa espanto, mas para demonstrá-lo, ou pelo menos justificá-lo geometricamente, é necessário usar a ferramenta da análise complexa. Nesse curso, traremos algumas abordagens desse teorema, especificamente duas abordagens, uma abordagem elementar e uma abordagem formal. Na abordagem elementar, nós vamos justificar esse teorema de algumas maneiras. A primeira delas, vamos enxergar um polinômio com uma transformação no plano complexo. Depois, iremos justificar esse teorema usando as interseções das curvas de nível, no nível zero. E, por fim, uma visualização em 3D desse teorema. A abordagem formal, nós vamos usar os teoremas de Cauchy e suas consequências. Então, é um assunto específico, uma aplicação das variáveis complexas que vocês irão usar no nível básico e que é necessário algumas ferramentas importantes que veremos ao longo desse curso.
Bom, o que vamos estudar? O nosso conteúdo programático é subdividido em alguns tópicos. O primeiro dele, o plano complexo. Nele nós veremos a breve história dos números complexos, o corpo dos números complexos, a representação geométrica, a forma polar, a extração das raízes enésimas e especificamente as raízes enésimas da unidade. Depois falaremos sobre as funções elementares complexas. Na realidade, inicialmente sobre generalidades, depois sobre funções polinomiais. Aí, nesse tópico, vamos estudar o teorema fundamental da álgebra com as abordagens geométricas. Depois a função exponencial complexa, as funções trigonométricas complexas, logaritmos complexos e potências arbitrárias complexas. Depois estudaremos topologia, limites e derivadas, com a linguagem topológica em C, limites e continuidade, o que são funções holomorfas e as equações de Cauchy-Riemann. E por fim, vamos estudar um pouco sobre integração no plano complexo. Vamos definir o que é a integral de contorno, as fórmulas da integral de Cauchy, os teoremas de Cauchy. Especificamente voltaremos ao teorema fundamental da álgebra com abordagem formal, demonstrando rigorosamente. Bom, não há segredos com minha avaliação. Se quer tirar boas notas, faça as questões da Alice e tire suas dúvidas. Há uma equipe de tutores que estão à disposição de vocês para saná-las. Teremos encontros também virtuais no ambiente AVA, então fiquem de olho nas notificações e acessem semanalmente a plataforma. Para finalizar essa apresentação, vamos ficar com o texto do professor Elon Lages Lima, onde ele diz que não se lê um livro de matemática como se fosse uma novela. Você deve ter lápis e papel na mão para reescrever, com suas próprias palavras, cada definição, o enunciado de cada teorema, verificar os detalhes às vezes omitidos nos exemplos e nas demonstrações, resolver os exercícios referentes a cada tópico estudado. É conveniente também desenhar figuras, a fim de atribuir significado intuitivo aos raciocínios do texto. Embora as figuras não intervenham diretamente na argumentação lógica, elas servem de guia à nossa imaginação, sugerem ideias e ajudam a entender os conceitos. Então, até a próxima aula.